Você tava falando sobre hipergamia, né? Você sabe alguma coisa sobre o profano feminino? Cara, eu preciso estudar sobre isso. É um assunto que tá no meu nicho de interesse, mas eu não sei absolutamente nada. Profano feminino, você vê, por exemplo, de mulheres manipuladoras, mulheres que iludem, mulheres que fazem certas questões para obter certa... A violência feminina para com o homem, ela é muito mais sutil e devastadora psicologicamente. O homem, ele pode deixar uma marca. E aí é fácil até de denunciar, inclusive de forjar, né? Agora, mulher, quando se propõe a fazer mal, bicho, não é fácil de denunciar, não. Porque ela vai mexer com a tua cabeça. É foda. Isso é uma característica, manipula, né? A característica de comunicação feminina. Mesmo, né? A gente, biologicamente, nós temos mais habilidade de comunicação, principalmente porque a gente tem que lidar com crianças e com idosos, né? E isso traz um poder de persuasão, né? De observação do comportamento humano e, portanto, né? De saber como condicionar os outros eventualmente, né? É marketing em alguma medida, né? A gente poderia até brincar aqui. Então, realmente, se a mulher... Violência feminina é foda. E dentro dessa questão que a gente tá falando do profano feminino, por exemplo, muito se fala, né, sobre a tal da hipergamia, e que a hipergamia hoje estaria muito elevada, inflando aí o mercado sexual. Você vê dessa forma também? Tipo, seria esse, juntamente com essa ideia do profano feminino, esse o ponto de muitas mulheres falam assim, porque não tem homem hoje pra casar, não tem muito pra relacionamento? Cara, eu não sei, porque é o negócio seguinte, quando a gente vive na nossa época, no nosso período, seja qual seja ele, a gente tem uma tendência de hipervalorizar, né? Então, como nós vivemos hoje determinadas circunstâncias, a gente costuma achar que no passado sempre foi melhor. Por quê? Porque as coisas do passado que se preservam, né, são sempre as melhores coisas, e das piores coisas que se preservam as piores coisas mesmo, né? Então a gente tem, por exemplo, o exemplo da Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, para trazer algum exemplo. Falei exemplo 20 vezes, né? Então, assim, eu não sei, cara. Eu acho que talvez se a gente vivesse em 1837, a gente também achasse que a coisa estava hipervalorizada e futuramente a mesma coisa. Agora, para fazer uma comparação, eu não sei. Existem dados? Eu não sei. Não, existem, mas... Eu acho que é uma questão de eu queria saber essa percepção mesmo. Eu não tenho uma percepção. A minha percepção é literalmente essa. Eu não tenho uma percepção. E se eu for forçar uma percepção, eu seria relativamente cética por causa disso. Porque nós tendemos a hipervalorizar o presente em relação tanto ao futuro imaginado e o próprio passado imaginado. Porque a gente não tem acesso ao passado por inteiro. Apenas a fragmentos dele, né? É isso aí.